E eu quero mostrar para vocês que as pedras, elas já estão clamando. Nós não estamos sozinhos. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fui no Google. E eu queria saber quantas igrejas guardam o sábado. E eu fiquei chocado quando eu cheguei lá. Quantas igrejas guardam o sábado? Eu pensava que só era a igreja adventista do sétimo dia. Eu pensava que era a igreja de Deus do sétimo dia. E eu pensei que eram os batistas do sétimo dia. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei no Google, eu descobri que existe 563 denominações que guardam o sábado. E se você acha que eu estou mentindo, vai lá no Google, que você vai ter o nome de todas as 563. Nós adventistas estamos aqui cheios da verdade. E essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja que mais segue a Bíblia. Essa é a igreja da profecia. Meus queridos, as pedras estão começando a clamar. Como é que nós vamos trazer o mundo pelo avesso se nós estamos avessados nós mesmos? Talvez essa manhã nós estejamos cansados de viver dentro da igreja sem ter o poder de Deus para vencer. Nós estamos cansados dessa vida rotineira de adventistas. Nós precisamos buscar o poder que só vem pela transformação, renovação, uma nova experiência com Cristo. E eu quero terminar contando para vocês a história de Sadiq. Eu li essa história num livro do pastor John Cruz. Ele foi missionário no Paquistão na década de 50. E ele contou essa história que mexeu muito comigo. Ele disse que era o dia 25 de dezembro de 1955. Era dia de Natal. E ele estava em casa com a sua família quando, de repente, ele percebeu alguém batendo fortemente na porta. E ele não sabia quem era que estava batendo na porta daquela maneira, com tal intensidade, com força. E ele abriu a porta. Quando ele abriu a porta, havia um homem muçulmano na porta. Ele estava meio suando, vinha correndo. E ele entrou dentro da casa do pastor Cruz e ele falou assim: por favor, me batize, me batize. Eu vim aqui para me batizar. Sua respiração estava ofegante. O homem estava maluco, ele queria ser batizado. E aí o pastor acalmou ele e disse: mas de onde é que você vem? Quem é você? Por que é que você quer ser batizado? O que está acontecendo com você? E ele disse: olha, eu estou vindo de uma região aqui próxima da fronteira do Afeganistão, chamada Khyber Pass. Uma região onde o governo não tinha muito controle. Uma religião onde cada muçulmano que tinha uma faca, um machado, uma arma, era a lei. E ele disse: olha, eu vou lhe contar a minha história. Uma noite eu estava vindo do trabalho, no fim da tarde, noite, e eu passei na frente de um lugar que tinha uma tenda. E eu percebi que tinha um pregador cristão pregando naquela tenda, e ele era adventista do sétimo dia. E eu não tive coragem de entrar na tenda, porque eu fiquei com medo do que minha família ia pensar, mas eu fiquei do lado de fora, ali, ouvindo o pregador. Toda noite, quando eu vinha do trabalho, toda tarde, quando eu vinha do trabalho, eu parava do lado de fora da tenda e eu via aquelas mensagens do Evangelho da Salvação. E ele falou assim: o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a sentir um poder especial me transformando. Alguma coisa estava mexendo comigo. E eu fui ali aguentando, ouvindo. Mas cada noite eu fazia uma decisão com Jesus. Finalmente chegou uma noite que o pregador fez um apelo. E quando ele fez o apelo, eu entreguei meu coração a Jesus lá daquela tenda. Levou muitos dias para eu ter coragem de falar para minha esposa. Mas finalmente, uma noite, quando eu cheguei do trabalho, eu falei para ela, eu disse: querida, eu quero contar uma coisa para você. Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. E agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. No dia seguinte, quando ele voltou do trabalho, a casa dele estava vazia. O sogro dele tinha levado a mulher, os móveis, os filhos. E ele nunca mais viu a mulher e os filhos.
Alguns dias depois ele perdeu o emprego dele. E alguns dias depois ele levou uma surra da sua própria família, dos seus irmãos, do seu pai. E ele começou a perceber que a vida dele, naquela vila de Khyber Pass, na fronteira com o Afeganistão, no Paquistão, estava em perigo. E ele fugiu para Lahore, orientado pelo evangelista que estava pregando lá, que ele devia procurar o pastor John Cruz. E ele disse, olha, ele bateu na porta daquele missionário, procurando uma pessoa que pudesse terminar a sua jornada do islamismo para o cristianismo. E ele disse, por favor, me batize, é tudo que eu preciso. Naquela tarde de Natal, de 25 de dezembro, o tanque da igreja foi cheio. A igrejinha que eles têm lá em Lahore. O pastor Joe Cruz escreve que quando Sadiq desceu as águas batismais, e ele tirou ele das águas batismais, ele tirou a sua camisa molhada, e ele pôde ver nas marcas, nas suas costas, da sua entrega, da sua decisão, do seu sacrifício para com Cristo. Ele diz que cada vez que ele vê pessoas resistindo, testemunhar para Cristo, ele lembra de Sadiq.